Hoje falaremos do pecado do adultério e suas consequências perante Deus e o que isso gera na área conjugal, social e moral na vida do homem. No decorrer da mensagem veremos os perigos desse comportamento e que caminho leva essa escolha na vida. Eu sou Nando Amorim e antes de começarmos, se inscreva no canal, dê o seu like, pois me ajuda a trazer mais mensagens que abençoará a sua vida. Compartilhe. Vamos juntos divulgar a palavra de Deus e clique nos sininhos das notificações para que toda vez que eu postar um vídeo, você possa receber, ok? Então vamos lá. O adultério é um ato sujo e imoral. E se você pensa que esse pecado praticado por duas pessoas é possível escondê-lo por muito tempo dos olhares ao seu redor, está enganado, até porque nada fica oculto aos olhos de Deus. No Evangelho de Marcos, do capítulo 4, versículo 22, diz assim: Pois nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada em segredo que não seja trazido à luz do dia. Veremos a seguir as consequências relacionadas ao adultério que violam os mandamentos de Deus. Quem adultera primeiramente peca contra o próprio corpo, pois o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e este ato torna o corpo impuro diante de Deus. Veja que a Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 3, dos versos 16 ao 17. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Outra consequência desse pecado é quando você pratica contra a tua própria mulher. O adultério transgride a violação dos votos matrimoniais. É um ato de infidelidade contra a tua própria esposa, a qual você jurou lealdade e confiança. Também este pecado se apegará à tua consciência para destruir toda a intimidade que é característica importante entre duas pessoas que se amam. E também fará com que seu olhar se desviará do olhar da tua esposa, porque a tua intimidade com ela foi destruída. Outra consequência desse pecado é quando se faz contra o marido da adúltera, pois o adultério engana também outro homem, em muitos casos contra um amigo, um membro da família ou um colega de trabalho. Dali em diante, o adultério torna-se um terrível obstáculo e um grande embaraço silencioso na tua personalidade que destrói amizades de longos anos e com comportamento de que nada de errado esteja acontecendo. Podemos também ver que esse tipo de atitude leva a pecar contra a própria parceira do teu ato. Embora a mulher seja parte do teu pecado, foi a tua iniciativa que a provocou a pecar. No princípio de uma relação adúltera, existe oportunidade de escapar a uma série de consequências desastrosas que esse ato irá provocar. Falta de discernimento e sabedoria nesse instante leva ao pecado de adultério e arrasta contigo uma outra pessoa contigo. Para quem tem filhos, esse ato também os atinge. Quando o ato descoberto e exposto, resulta na destruição do equilíbrio familiar, na confiança dos filhos nos pais, trazendo desconfiança, tristeza, revolta e até muitas das vezes a morte, gerando mágoa àqueles que para quem você era visto como um modelo moral, mesmo para outros familiares e amigos. Em relação aos filhos, os conselhos que deste em ensinamentos sobre fidelidade à vida familiar são lembrados. Os teus filhos olham agora para você como mentiroso, falso e traidor. O respeito que eles tinham a seu respeito é destruído e, em muitos casos, o teu ato os afetará de forma psicológica, moral e espiritual, tornando por completo a destruição da vida familiar. A situação é tão grave que muitos cometem até suicídio, destruindo totalmente a estrutura da família. Este pecado contra os teus filhos é extremamente grave, pois derruba a sua moral e faz com que vejam a sociedade onde vivem um ambiente sujo onde só há corrupção e a mentira. A consequência desse pecado é que também vai contra os seus próprios amigos. A confiança que eles tinham em você com certeza desaparecerá. Se tornará um ambiente onde se verá a suspeita, o ressentimento
e a vergonha da tua presença no seu meio. O ato do adultério faz com que você peque contra o próprio Deus. O matrimônio é uma união sagrada, no sentido em que é uma instituição ordenada por Deus na Bíblia. No livro de Êxodo, no capítulo 20, do verso 14, diz assim: Não adulterarás. Violar este mandamento é pecar abertamente contra Deus, que ordenou o casamento e proibiu o adultério. As consequências desta desobediência podemos ver em 1 Coríntios, no capítulo 6, dos versos 9 ao 10, que diz assim: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Nos dias de hoje, com a internet na palma da mão, através de celulares, tablets e outros aparelhos móveis, o número de traições tem aumentado de forma assustadora, ocorrendo inúmeras separações e divórcios. A influência da mídia tem atingido as famílias fortemente pelas redes sociais e sites que divulgam conteúdos que mostram a prática de adultério como algo normal, até mesmo como algo irrelevante, ou seja, faz parte do cotidiano. E vemos essas ações em novelas, filmes, comerciais, revistas e mulheres praticamente nuas se exibindo em redes sociais na internet. E isso tem influenciado cada vez mais os jovens a não se preservarem, tendo uma vida sexualmente ativa antes do casamento, mas eles nem imaginam o mal que estão fazendo para si mesmos. Além de ser pecado, traz inúmeras consequências, e uma delas são as doenças sexualmente transmissíveis. O adultério traz sofrimento à alma e financeiramente o prejuízo é muito grande. Por exemplo, famílias que independentemente conquistaram muitos ou poucos bens com muito esforço e dificuldades durante a vida e de repente precisam dividir seus bens por causa de um divórcio, pois não houve a possibilidade de uma reconciliação. Então, amados, vemos quão são desastrosas as ramificações e consequências que esse mal pode trazer. Porém, não é um pecado imperdoável. O adultério pode ser perdoado e o Senhor Jesus demonstrou perdoando uma mulher apanhada no próprio ato. No Evangelho de João, no capítulo 8, dos versos de 1 ao 11, vemos que Jesus foi ao Monte das Oliveiras e ao amanhecer ele voltou ao templo e todo o povo ia ao seu encontro. Então Jesus sentou-se e começou a ensinar. Chegaram os doutores da lei e os fariseus trazendo uma mulher que tinha sido pega cometendo adultério. Eles colocaram a mulher no meio e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi pega em flagrante cometendo adultério. A lei de Moisés manda que mulheres desse tipo devem ser apedrejadas. E tu, que dizes? Eles diziam isso para pôr Jesus à prova e ter um motivo para acusá-lo. Então Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Os doutores da lei e os fariseus continuaram insistindo na pergunta. Então Jesus se levantou e disse: Quem de vocês não tiver pecado, que atire nela a primeira pedra. E inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, eles foram saindo um a um, começando pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho. Ora, a mulher continuava ali no meio. Jesus então se levantou e perguntou: Mulher, onde estão os outros? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Eu também não a condeno, pode ir e não peques mais. Você que está me ouvindo, eu quero te dar um conselho. Se você pensa estar com outra pessoa que não seja sua esposa ou com seu marido, não faça. Peça ajuda de Deus. Fuja da aparência do mal e de maus conselhos, pois nem todos querem ver você bem com a sua família. Seja bastante seletivo em relação aos seus amigos. Quer acredite você, nem todos são. Poucos são os que lhe querem bem. Ore, seja amigo e respeite o seu marido ou a sua esposa. O diálogo é fundamental para um relacionamento estável e duradouro. Então siga a palavra de Deus que com certeza você terá um relacionamento saudável e abençoado por Ele. Essa é a mensagem que eu queria trazer ao seu coração. Eu sou Nando Amorim, se inscreva no canal
Deixe seu like, pois me ajuda a trazer mais mensagens que abençoarão a sua vida. Compartilhe, vamos divulgar a palavra de Deus e clique nos sininhos das notificações para que toda vez que eu postar um vídeo, você possa receber. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.